Sejam bem-vindos ao primeiro programa Fala Tu. A convidada de hoje é psicóloga e psicopedagoga. Ela também é conhecida como Cláudia Cardoso Indrigo, vulgo minha mãe. Sejam bem-vindos ao primeiro programa. Bora lá! Primeiramente, boa noite, minha patroa. Boa noite. Para de ser sério, vamos conversar normal, minha querida. Tô conversando normal. Então vamos lá. Mãe, ou melhor, senhora Cláudia, tem que ser formal. Uhum. Me conta um pouquinho sobre a sua infância, vai? Eu sei que você já me contou muitas vezes, mas conta histórias curiosas pra quem tá atrás dessa lente aí. Bom, são muitas coisas que eu poderia estar falando sobre a minha infância, né? Mas Ouvi dizer que quando você nasceu, você comeu cocô. Não foi cocô. Segundo consta a lenda, chama-se engolir mecônio, né? Tecnicamente, cientificamente, porque passou um pouquinho da hora de eu nascer e aí eu já estava em sofrimento, e aí isso se chama quando o bebê está em sofrimento. E eu nasci com uma hipóxia, dá licença, né? Posso falar? Mas eu tenho que falar assim, ou seja, eu nasci com uma baixa oxigenação, provavelmente eu estava com uma baixa oxigenação, porque eu não estava conseguindo respirar. O médico me tirou muito rápido, já tirou, levou embora. E depois de algum tempo voltei, estava tudo bem. Então quer dizer que eu já nasci meio na base, meio complicada. Então você come cocô? Uma vez. Uma vez, tá bom. Mas aí, beleza. Aqui em casa, a nossa querida Claudete, que tá ali atrás do sofá olhando isso aqui, sempre falou que você era uma garota muito inteligente e tal. Como que foi a escola? A escola sempre foi muito legal. Eu gostava muito de estudar e gosto muito de estudar até hoje. Pra mim não era difícil. Era tranquilo estudar, era de boa. Você estudou numa época que o Brasil vivia uma ditadura, né? Sim. E como que era, tipo, a vivência dentro da escola? Como que, a gente tinha uma aula chamada Educação Moral e Cívica, uma matéria, né? E nessa matéria a gente tinha aula sobre os presidentes, né, do Brasil, eram todos militares. A gente sabia a vida dos militares, a gente cantava o hino nacional na entrada da escola, quando a gente chegava, reunia todo mundo e cantava o hino nacional. A gente tinha essa aprendizagem na escola de hinos, todos os hinos a gente sabia. Hino da bandeira, hino da independência. Ó, chegou uma intrusa aqui embaixo. Opa, tem alguém querendo se manifestar aqui. Então, a questão toda é que essa época era uma época assim, de muita rigidez, né, Fabrício? Então, assim, a gente tinha uma disciplina assim, bem ferrenha. Você cala a boca. Não pode latir agora, né? Entendeu? Então, é como eu tô fazendo agora, assim. Era assim, todo mundo quietinho, né? Não podia fazer nada. E assim, tipo, entrava a diretora, a gente falava, bom dia, diretora. Falando de diretora, você estudou no mesmo colégio que eu, pra quem não sabe, né? Estudou lá no Rainha. Como que era, tipo, a relação com as freiras, assim, tipo, como que rolava? De muito respeito, né? Porque elas eram assim, estavam num patamar muito acima da gente, né? Elas eram as freiras, as que mandavam na escola e a gente tinha que obedecer. Até porque se a gente não obedecesse, fizesse alguma coisa errada, a freira ligava pra casa pra contar o que estava fazendo de errado. Já ligaram pra você, vô? Não, pra mim nunca. Eu nunca fiz nada de errado. Ah, então você é certinho. Ao Sim. contrário, ela era muito elogiada no colégio. Mas eu sei que tem colegas minhas que levaram aquela bronca porque a freira ligou. Mas quais eram os motivos que eram... Tipo assim, você saía, tinha uma doceira na frente do Rainha naquela época, chamava-se Karina. E essa doceira tinha coisas muito gostosas, né? Mas o que era mais legal era paquerar na saída. Então a gente... Paquerar. Paquerar isso que palavra antiga. Mas assim, naquela época eu falava paquerar. Como é que fala agora? Tá em cima. Dá em cima? Não tem outra palavra mais legal? Trocar ideia. Trocar ideia, tipo... A gente saía e o colégio era só de meninas. Então, obviamente, tinha um monte de meninos lá fora esperando a gente sair pra paquerar as meninas. Eita, e eram meninos de outras escolas do bairro, da coisa do Xavier, Rainha dos Apóstolos, o colégio das meninas, né? Então, eles ficavam ali, a gente ali, ficava na porta da doceria, comendo um docinho, conversando. Isso com quantos anos? Adolescente já, isso já a gente já era grandona, tipo no ensino, naquela época chamava colegial, mas agora é ensino Uns médio. 15, 16? Isso, uns 15 anos.
né? Tinham as mais adiantadinhas até, que eram um pouquinho mais novas, né? Que ficavam ali, mas a gente era mais compenetrada, só ia lá para ficar comendo os docinhos, conversando e às vezes fumando. A gente às vezes pegava um cigarro. 16 anos fumando? Então, lá naquela época, cigarro era totalmente diferente do que é hoje, né? Era uma coisa até valorizada, quem fumava era chique fumar, né? Então a gente tinha essa coisa de querer fumar desde cedo, e não tinha uma proibição assim ferrenha, como tem, não é proibição que tem hoje, mas hoje as pessoas conhecem o mal que o cigarro faz, né? Todas as coisas que podem acontecer para quem fuma, então a gente... Hoje a gente vê menos gente fumando. Era escondido porque... Mas na porta do colégio era escondido. Tanto é que a diretora, a irmã Fátima, chamou... Não era escondido, era um lugar público. Isso que a irmã Fátima, ela proibiu dos meninos estar em volta por causa disso, por causa do cigarro. Não. Foi. Não. Claro que a questão toda é que era uma invasão de privacidade. O que acontece? A gente era uma invasão de privacidade total, porque você tá na rua, você tá no espaço público, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Agora ela ficava lá em cima na clausura, olhando da janela, ver o que a gente tava fazendo. E ela ligava pra casa de cada um. A Miriam Muraca, a Cláudia Indrigo, a fulana do Samba. Nossa, as freiras são mó fofoqueiras, parça. Mas elas conheciam a gente um por um, assim, não é que nem hoje. Alô, irmã Helena Pires. Lembra daquele episódio? Então, a pessoa não sabia quem você era, mas antigamente não. Ela sabia quem era cada um. O pai e a mãe de cada um. Eu gostaria que a senhora não parasse de interferir na nossa entrevista. Mas ela Isso chama-se invasão de privacidade. Mas ela sabia quem era o pai e a mãe de cada aluna. É o tempo todo, tá vendo? Ela tem que dar uma opinião dela. Então, beleza. Aí foi ensino médio, que é hoje colegial, né? Nessa época. Sim. E aí, como que foi a escolha de o que você ia fazer da vida? Como que foi? Então, foi bem difícil, porque... Hoje em dia, muita gente ainda tem essa... É muito, eu acho que, porra, você com 17 anos, você tem que escolher muito o que você vai fazer pro resto da sua vida. Tipo, um negócio... Sim, foi bem difícil. Na verdade, assim, no último ano, no terceiro ano, eu tava com uma ideia, porque eu fiz um... Naquela época tinha o ensino médio, ele era profissionalizante lá no colégio. Então a gente escolhia ou a área de humanas ou a área de biológicas. E eu escolhi humanas, eu fiz secretariado, era uma formação em secretária. Você saía podendo procurar já o emprego e trabalhar como secretária. Mas eu nunca me interessei por isso, fiz só porque eu queria fazer humanas. E eu achava que eu queria fazer humanas. Aí, no decorrer do ensino médio, fui mudando a minha ideia, eu sempre gostei muito de bicho, de animal, resolvi falar que ia fazer veterinária. E realmente prestei o vestibular para veterinária, só que como eu não tinha certeza que eu queria veterinária, eu também prestei outras opções. Fiz outras opções e outras carreiras, né? Sim. Só que aí, como eu não tinha decidido mesmo, eu prestei cada lugar no negócio, como o Samba do Crioulo 2. Sim. E aí, exatamente o que eu queria, que era veterinária, eu passei na primeira fase, no vestibular da FUVEST, aí chegou no segundo... Na segunda fase, eu não passei, né? E eu passei nas outras coisas. E aí eu falei, então não vou ficar fazendo... Vestibular. De novo, vou fazer. O vestibular não, o cursinho, né? Sim. Era muito diferente do que é hoje? Tipo, a sala ou era tipo o mesmo esquema? Tipo, eu acredito que seja a mesma coisa. Um monte de aluno. É um monte de alunos junto, e um professor para dar uma aula grandona para 100 e poucas pessoas. O que vai valer é o plantão de dúvidas, você vai esclarecer dúvidas, né? Mas era esse esquema de hoje, que na verdade o que era para aquela época era muito diferente. Porque hoje eu acredito que no ensino médio, você já teve uma aula muito mais liberal. Como a gente tinha uma aula mais quadradinha, assim, no colégio, o que você... Como assim, uma aula mais liberal? O professor brincar com a gente, ele fazer, tipo, as piadinhas, assim, ou ele fazer musiquinhas com as coisas pra gente aprender. Isso é o contexto que naquela época era só do cursinho, não era da escola. A escola era ainda mais tradicional. que o Rainha era, tipo, uma escola que era, tipo, realmente catolicaço, né? Tipo, Sim, a gente tinha aula de religião. Eu também tive aula de religião. Mas você não tinha como tinha, a gente tinha ensino religioso. Eu tinha ensino religioso. Até que ano? Até o terceiro do ensino médio. Mas ele não dava focado no catolicismo. Não, aí ele dava geral, a gente tinha aula de catolicismo. Deus me livre. Os ritos, estudava rituais da missa,
a Eucaristia, a gente lia a Bíblia, era totalmente diferente. Vocês quase viravam freira. Sim, poderíamos ter virado. Nenhuma de nós virou, acho que da minha classe ninguém descobriu a vocação. Só você mesmo. Mas não é da minha época. Continua ouvindo uma voz? Continua ouvindo Alô, voz? Vozes? Vozes? É a voz. Eu ouvi voz? Então, e aí, como que foi entrar na faculdade? Então, medo, né? Porque dá um medinho, né? A gente saía, que nem eu estudei a vida inteira no Rainha. Né? Foram 8, 9, 10, 12 anos. Desde o pré até o 3º ano do ensino médio. Aí você sai e aí você vai pra... Uau! Né? Conhecer gente nova. O que eu vou fazer? Eu sempre fui um pouco tímida, assim, mais fechadona. Aí eu achava, né? Fiquei com um pouquinho de medo. Sim. Mas aos poucos a gente vai se soltando, vai, né, aprendendo e tal. O meu curso exigia alguma... Pra quem não sabe, ela é psicóloga. Fala aí, seu currículo. Psicóloga, Eu sou psicóloga clínica, com especialização em atendimento, né, clínico. E depois eu fiz pós-graduação em psicopedagogia, então também sou psicopedagoga. E fiz mestrado em psicologia social. A bicha é braba mesmo. Então, quando a gente começa o curso de psicologia, é novo para quem não tem muito essa coisa da extroversão. Você tem que falar, você tem que se colocar. Sim. E aí eu não conseguia, ficava meio travada ali. Eu nunca esqueço, você está falando de coisas interessantes. E a gente tinha uma aula grande, que era num anfiteatro, com mais pessoas, que eram todas as salas daquele ano. E tinha uma aula pequena, que a gente chamava de seminário. E era numa salinha menor, com no máximo 25, 30 alunos. Sim. E essas aulas menores que a gente apresentava trabalhos e fazia discussão de textos, que a gente tinha que ler essas coisas. E a gente tinha que apresentar um trabalho esse dia. Aí a matéria da psicologia experimental. Sim. E aí a professora virou pra mim e falou assim, você pode apresentar, porque era individual, não era coletivo. E aí eu comecei a falar, falei, expliquei, tá. Aí no final... Eu nunca esqueço até hoje, ela virou e falou assim, nossa, tô surpresa. Aí ela virou e falou assim, falei, ué, né? Fiz aquela cara de ponto de interrogação. Tô surpresa, nossa, você é tão quieta, eu nunca vi você se manifestar. Você tem uma voz ótima, você fala muito bem, você tem uma articulação excelente. Por que você tá quieta aí nessa aula? Você nunca falou nada? E aí eu acho que foi até um pouco a psicologia que me ajudou um pouquinho, né? A ser menos fechada, assim, um pouco mais extrovertida. E até porque a gente se vê, né? Sim. Na necessidade desse, você fica pra trás, né? Sim. Mas saindo, tipo, da parte da Cláudia, estudante da Cláudia, pessoa normal que vive a vida aí. Sim. Como que foi, tipo, essa fase aí, tipo, de sair do colégio, de entrar na faculdade? Porque, pelo menos pra mim, tipo, foi muita diferença. Tipo, por mais que eu tenha mantido um contato com meus amigos, tipo, é uma outra realidade, tipo, é uma outra vibe, tipo. Sim. A única dificuldade é que a psicologia continuou sendo um curso de mulheres, né? Então eu saí de uma escola de meninas para outro curso que basicamente são mulheres, pouquíssimos homens. Acho que agora mudou um pouco, né? Então. Mas naquela época a gente tinha, na minha classe inteira, 6 meninos. Eu só tô olhando muito pra cá às vezes porque a bateria tá acabando e tem que trocar daqui a pouco. 6 meninos só, entendeu? Então assim, a gente juntou uma panelinha ali, e tinha várias panelinhas, a gente se misturava de vez em quando, mas assim, era um outro ambiente, né? Porque a gente tinha uma liberalidade muito maior, não tinha ninguém para vigiar a gente da janela da clausura, a gente podia sair da faculdade e tomar nossa cervejinha lá do outro lado, que ninguém ia falar nada, ninguém ia se opor, ou ninguém ia ficar contando pro seu pai e pra sua mãe, né? Então isso é bem diferente, né? E começar também, porque a questão você envelheceu. Então agora você tem idade para ir em certos lugares, porque antes a gente não podia, né? Antes dos 18. Porque, tipo assim, pelo menos hoje em dia, pra mim, foi tipo um negócio que não foi tanta diferença, mas também é uma diferença. Tipo, porque, por exemplo, na faculdade, você sai, você vai no bosque lá da PUC e você tem lá os caras fumando maconha, tem nego bebendo café, trocando ideia, tipo, tem muitas pessoas que normalmente eu não veria, tipo, eu tive... O seu dia a dia lá na escola, claro. Porque, pelo menos na PUC, eu não sei como que são as outras faculdades, tipo, você vê, né, eu não curto ficar enchendo a cara aqui em casa.
O máximo que eu bebo é quando eu saio com meus amigos mesmo, tipo... Então, mas você não acha que a gente às vezes bebe pra fazer coisas talvez que a gente não tivesse coragem de fazer? Óbvio. Sóbrio. Sim. Principalmente, eu acho que não só eu, mas tem um monte de gente aí que é, tipo, mais tímida e faz, tipo, enche a cara pra, tipo, ficar outra pessoa fazer as coisas que quer sem... Tipo, mas a gente às vezes, por causa disso, faz um monte de besteira, fica né? tanto na ressaca moral, né? Exato. E faz coisas que depois a gente se arrepende também, às vezes. Então, tipo, por exemplo, eu vou em Porto Seguro no primeiro dia de perder o celular. Fiquei puto com isso, tipo, porque... Eu fiquei mais puta. Porque... Ainda mais ser acordada logo cedo, o cara falando um monte do seu filho, que você acha que é uma graça. Mas eu sou uma graça. Um filho perfeito, maravilhoso. Mas eu sou não vai perfeito, fazer maravilhoso. coisa errada. Mas eu não fiz coisa errada. Não, já no primeiro dia já perdeu o celular. Ficou a semana inteira em Porto Seguro sozinho, sem sair falar comigo, porque não tinha o celular. Não, eu falei com você. Falou comigo quando? Pelo celular do Léo. Então, raramente. Graças você não a vai Deus. ficar pegando o celular dos outros, vai ficar ligando. Graças a Deus não. E pra mãe que tá longe? Eu vou morrer. Coraçãozinho batendo assim. Eu vou morrer na viagem? Vou nada. Não, mas a gente fica preocupado, Fábio. Mas é que foi uma série de fatores, porque, tipo assim, quando a gente saiu no avião, tipo, o pessoal comprou coisa no free shop. Vou explanar todo mundo aqui. Aí, a gente comprou uma José Cuervo. E no avião, a gente, tipo, eu fiquei na ida com, acho que o Marcelo, aqui no fundo, o Léo tava com alguém na frente, aí tava o Léo, o Tibas, o Guguinha lá pra frente. Aí, do nada, começou uma festa no avião, o pessoal indo e voltando. Aí o Ale abriu a garrafa de José Cuervo e todo mundo começou a tomar. Viramos essa garrafa em 5 minutos. Nossa. Aí já chegamos no aeroporto, tipo, suave. Muito louco. Não tava louco, tava suave. Só que aí no busão, a gente deu a sorte, tipo, o busão que a gente pegou pra ir pro hotel, só tava a gente, tipo, só tava a turminha. Tá. Então no busão... Mas não tinha monitor? No nosso busão, incrivelmente não. Ah, tá. Só tava a gente, literalmente. E a gente tava com as bebidas nas malas de mão. E aí o negócio foi, tipo... Já no busão a gente chegou no hotel, já tava aqui, né? Aí depois naquela noite a gente ainda fez um esquenta no quarto. Nossa. Foi uma loucura. Nossa. Então, mas aí, sei lá, hoje, depois eu tô falando pra você é muito mais jovem que eu. E já passei por essas coisas de meter o pé na jaca, né? Não tanto assim, mas eu já meti o pé na jaca. Obrigado. Mas assim, não essa coisa de bebida forte, a gente nunca... Não tinha, naquela época não era que a gente bebia essas coisas. Sei lá, a gente bebia batida, bebia caipirinha, mas assim, tequila, essas coisas aí não. Mas depois que você fica mais velha, assim, você não vê mais tanta necessidade disso. Você vai beber, talvez você beba, socialmente, assim, mas porque é prazeroso só. Não que você precisa disso pra conseguir algumas coisas. Óbvio que não, tipo, eu acho que pelo menos pra maioria das pessoas é tipo, essa fase aqui é aquela fase que o pessoal tá nem aí pra nada e vai fazendo as coisas, tipo, é só ver, tipo, meus amigos que vão mais pra festa, assim, é festa todo final de semana. Eu, particularmente, não é um negócio que pra mim eu não gosto, tipo, eu não tenho essa necessidade. Então, tipo... na minha época não tinha essas coisas muito de festa, a gente tinha muito balada, porque a gente chamava de, sei lá, a gente ia na danceteria. Danceteria é um lugar assim, uma balada. E tinha música, podia ter música ao vivo ou música ambiente, e aí você ia dançar. Não, mas é um conceito diferente, tipo... Hoje... Mas a gente saía pra dançar. Então... Vocês não saem pra dançar. Não, a maioria das vezes, a gente, tipo, a questão é sair pra se divertir, mas o divertir, tipo, hoje em dia não é dançar, tipo... Se divertir é ouvir uma música que você curte, aí você bebe o negócio, você troca ideia com então, mas a gente saía, ficava na pista de dança lá. Então, a gente não dança. A gente tem essa questão da idade e tal, e o que você acha, tipo, do futuro, assim? Como que você vê, tipo, esse Brasilzão, essas oportunidades? Filosofal, né? Assim, filosoficamente, a gente tá vivendo um tempo bem complicado, né? Com essa questão da pandemia e a situação econômica do país e tudo mais, e a gente tá mesmo numa enrascada bem ferrada. Mas... Ainda mais com o presidente que a gente tem. Mas, independentemente disso tudo, o brasileiro é um povo muito trabalhador, né? Eu penso isso. Eu vejo que todo mundo é muito empenhado
E é lutador. O brasileiro é batalhador. Né? Então eu vejo que assim, eu acredito muito que ainda a gente tenha um futuro. A gente podia ter uma classe política diferente para nos dar um futuro de verdade. Sim. Mas isso também nos compete, né? Ou seja, escolher melhor e aprender a escolher melhor. É que, falando desse negócio de política, o brasileiro sempre vota naquele que representa ele. E o brasileiro, infelizmente, é um povo sem educação, que não tem essa questão de... eu quero... Tipo... O brasileiro é um povo mais simples, tipo, porque, querendo ou não, é um país muito desigual, cara. Sim, muita desigualdade. Eu, graças a Deus, nasci numa família que me deu tudo, tipo, mas tem tanta gente aí que... Pegar o exemplo da família do... Que a menina teve filho com 13 anos, porra. 13 anos eu tava jogando Minecraft, caralho. Isso é, tipo, uma questão complicada. Mas acontece muito. Gravidez na adolescência é um problema recorrente, cada vez maior, e até hoje. Então. Porque você vê, incrivelmente, depois disso tudo, eu vivi a era da AIDS. Né? Quando a AIDS surgiu, eu era adulta. Né? E a gente não tinha esses cuidados, porque quem tinha vida sexual naquela época não usava camisinha, porque não era comum usar. Sim. E aí se passou a recomendar o uso depois do advento da AIDS. Então a gente passou por esse medo de estar contaminado, de ter, se alguém era mais promíscuo, né? Não no meu caso, mas as pessoas que tinham uma vida sexual mais ativa. E isso foi muito assustador. E só quem viveu isso sabe o medo que foi. Sim. Né? E hoje em dia parece que ficou desconectado isso, porque agora a AIDS tem o tal do coquetel, que resolve aí, que ameniza a situação. Isso que eu falo, a educação no Brasil é muito sucateada, cara. Tipo, se a gente tivesse mais investimento desde lá de baixo, não só no ensino superior que nem a gente tem mais hoje, que é tipo, a pirâmide do Brasil é invertida. Tipo, a gente investe muito lá em cima e lá embaixo a educação básica fica uma bosta. Sim. Começa da coisa da, vamos dizer assim, do jeito de evitar filhos na adolescência. Sim, né? Exato. Mas aí eu vejo vocês, da idade de vocês, continuam a usar preservativo. Sim. Entendeu? Por mais que eu saiba. Não tem só AIDS, tem DST, tem um monte de coisa, tem problemas aí sérios que você pode adquirir. Hepatite, através do contato sexual. Hepatite C mata. Sim. Né? Então, a gente precisa de tanta coisa nesse país, mas principalmente educação. Sim. Educação é o que, e eu acho que também a saúde, todas as outras coisas, mas a educação, um povo que é educado no sentido, educado formalmente, que tem uma formação, que tem um conteúdo, que tem ali, ele não se perde. Né? Não é tão facilmente levado. Sim. O que acontece com o nosso povo é isso. Na minha opinião, claro. Não, com certeza. Eu acho que basicamente essa aí, brigadão, mãe, por estrear esse quadro aí que estamos aí. Toda semana eu vou tentar trazer um convidado diferente. A gente teve se tiver uns probleminhas técnicos aí, perdoa, a gente está começando agora. Se inscreve aí no canal, eu vou deixar minhas redes sociais aí na descrição. Espero que vocês tenham curtido muito isso aí, e se você quiser falar alguma coisa, pode falar. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Foi bem legal, né? Achei que fosse mais difícil, mas foi bem legal. A gente bateu um papo como a gente bate todos os dias, bate-papo. E ainda mais, você na próxima você faz comigo. Olha, já tem alguém se oferecendo aqui. Agora entrevista Mel aqui. Agora a gente vai entrevistar a pessoa que viveu a Segunda Guerra Mundial. Chama. Quem que você falou? Não falei nada não. É isso, rapaziada. Valeu, deixa o like. Tem alguma rede social aí? @ClaudiaIndrigo no Instagram. Isso. Se precisar de tratamento psicológico, tem aqui. No Facebook, também vocês podem seguir lá a minha página. Tem coisas bem legais. Psicologizando também no Facebook é minha. É isso. Se vocês precisarem de tratamento, você entra na DM dela. Fala pros seus amigos desse quadro aí. Tamo juntão. É nóis e falou! Tchau, gente.